episódio Shinjuku Cast. E hoje nós vamos falar sobre a inteligência artificial e o impacto, obviamente, na sociedade. O que ela vai trazer de desafios para nós, meros mortais. E para falar um pouco sobre esse assunto, eu trouxe um dos maiores advogados do Brasil e o mais admirado no Brasil em direito digital, Dr. Ricardo Freitas Silveira. Ele é advogado, mestre e doutorado em direito, professor de curso de pós-graduação, sócio no escritório LBCA, Lee Brook Camargo Advogados, e eleito um dos advogados mais admirados, como eu disse, né, do Brasil em direito digital. Doutor Ricardo, seja bem-vindo e obrigado pelo aceite do meu convite. Obrigado, James. Feliz de estar aqui. Prazer estar com todos aqueles que nos assistem, nos ouvem, para falar de um tema tão relevante, tão atual e tão impactante como é a inteligência artificial. Ótimo tópico, James. De fato, a inteligência artificial ela vai impactar demais a nossa sociedade. Mas alguns pontos são importantes de serem destacados. Primeiro, a gente já tem a inteligência artificial no nosso dia a dia, nos ajudando muito. Se hoje eu falo alguma coisa para o meu celular, ele me entende, já tem inteligência artificial ali, porque já houve um treinamento. Então, primeiro, para aqueles que nos assistem, de forma bem simples, eu gosto de associar a inteligência artificial a um treinamento. Ou seja, nós, humanos, treinando as máquinas para fazer uma determinada atividade específica. Então, alguém lá atrás treinou a inteligência artificial para nos reconhecer a nossa fala quando nós conversamos com o nosso celular. Então, tudo isso já está dentro do nosso dia a dia. Boas aplicações da inteligência artificial. Então, e os empregos continuam aí. É verdade que alguns empregos, alguns trabalhos foram substituídos. Aqui, chegando no estúdio, nós subimos no elevador e não precisamos de uma assessoria. Essa atividade, de fato, não é mais necessária. Entretanto, surgiram muitas outras oportunidades de trabalho com a inteligência artificial. Porque muito se fala isso, esse é o primeiro ponto. Poxa, mas a inteligência artificial vai substituir o meu emprego. Eu sou advogado, será que vai acabar com a minha atividade? O primeiro ponto é, você colocou algumas competências que nós precisamos ter para não ser substituído, mas eu quero também destacar um outro ponto. Vão surgir outras atividades dos advogados para se utilizar a inteligência artificial no dia a dia. E aí em todas as outras profissões. O médico que vai usar a inteligência artificial, o engenheiro que vai usar a inteligência artificial. Hoje, por exemplo, já se fala do advogado programador. Então, é importante que quem nos assiste, quem nos ouve, tenha essa percepção que a inteligência artificial traz desafios. Ela traz alguns riscos que nós vamos falar no nosso bate-papo, mas ela traz oportunidades. Quando você faz referência a esses conhecimentos, essas competências, por quê? Por exemplo, você fala da inovação. A inteligência artificial ela é treinada com base naquilo que nós programamos, nós ensinamos. Então, se eu não ensinar algo, ela não cria, embora a gente possa falar daqui a pouco da inteligência artificial generativa. Se nós mantermos a inovação para nós, sempre vamos ter aí um lugar cativo nas empresas, nas organizações. Eu costumo dizer assim que ela vem assustando muita gente, mas é quem não tem o conhecimento, né, de como ela funciona. Eu acho que a gente está muito... digo o brasileiro, né, em geral, ainda não sabe o que é a inteligência artificial, né? Então, a gente tem que dar um passo atrás. Não é Google, tá? O Google você coloca uma palavra ali, né? Um texto simples, clica Enter e é algoritmo, né? Que é totalmente diferente. Inteligência artificial é muito mais do que isso. Você aprende sobre isso. Inclusive, eu vou até deixar aqui embaixo na descrição, vocês podem clicar, alguns sites, né, que vocês possam estar pesquisando, né, e fazendo já alguns testes, falando com a inteligência artificial, fazendo perguntas, enfim. Então tem uma biblioteca ali de mais de 1000, já passou 1000 ferramentas, né, de inteligência artificial para todas as áreas, tá? Então clique no link abaixo, vocês vão descobrir o que é e como é que vocês podem utilizar. Agora,
Eu estava até falando com um colega meu esses dias de edição, né? E ele ficou assustado quando eu mostrei para ele um software que, na verdade, ajudaria ele no dia a dia dele. Aquilo que ele faz, que é operacional, a inteligência artificial, ele vai ajudar ele pelo menos em 3, 4 horas do dia dele. Então, ou seja, não vai substituir. O que vai fazer é agilizar um trabalho que ele fazia e durava mais de 4 horas, ele vai fazer em 3 minutos, tá? Então, que é a parte de edição. Por exemplo, a gente está fazendo um podcast aqui agora, a gente coloca num programa para fazer a edição e o próprio podcast, o próprio editor, né, ou seja, software, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer os cortes, esses cortes que a gente está vendo aqui, quando a câmera chama para mim, uma câmera para o outro, então ele vai fazer naturalmente. Então, isso vai agilizar e até o operador hoje, todos os podcasts precisam de um operador, né, numa cabine, que ele está nos assistindo e está fazendo os cortes. Isso não vai precisar mais. Porém, esse próprio operador, ele vai ter tempo para fazer outras atividades numa produção que não precisa fazer o corte. Então, é menos um trabalho para ele. Então, o que quer dizer? A inteligência artificial, né, esses softwares, eles vão estar nos ajudando a agilizar o nosso dia a dia, né? Isso que é bem importante. Editores, fiquem calmos se vocês estiverem assistindo, porque não vai acabar o trabalho de vocês. Pelo contrário, vocês têm que fazer com que as ferramentas trabalhem para vocês, tá? O fator, o ser humano ainda é insubstituível. E nunca será, na verdade, né? Então, e as habilidades, né? Você falou das habilidades. Qual que é a habilidade, vamos falar assim, a primeira habilidade que vem na sua cabeça que, independente da área, né? Mas que você possa dar uma dica aí para, vamos falar, não vou falar pessoas comuns, mas das corporações. Sim. O que você acha que a inteligência artificial... Eu destacaria, James, a questão da criatividade. Tá. Porque agora, estamos aqui, né? Não sei quando vão nos assistir ou nos ouvir, mas no ano de 2023. E desde o início desse ano, a inteligência artificial ela virou o assunto da moda, o assunto do corredor, de todos os grupos, não só de especialistas, nem de programadores. Então, todo mundo passou a usar a inteligência artificial, algumas ferramentas gratuitas, e o que já se sabe? Que a inteligência artificial ela vai responder com base nos nossos comandos. Já existem alguns cursos de prompts, ou seja, de comando que você atribui para a inteligência artificial te responder. Então, eu quero uma receita de bolo. Então, eu preciso até ter a criatividade para fazer essa pergunta para a inteligência artificial. Então, eu quero que tipo de bolo? Então, você vai pedir para a inteligência artificial, eu quero uma receita de bolo de aniversário de criança que goste de futebol. Alguma coisa nesse sentido. Então, hoje, as perguntas simples têm as respostas simples, muitas vezes erradas, né? A gente pode falar um pouco mais disso. Mas saber fazer a pergunta certa para a inteligência artificial. O que eu espero dela? Inclusive, para quem não for trabalhar com inteligência artificial, mas eu não quero ser substituído. Então, ser criativo, inovar, como a gente já disse, talvez seja a grande competência dos próximos anos, das próximas décadas, para não ser substituído e também para utilizar melhor a inteligência artificial. A gente, repito, eu gosto de dizer isso, James, porque a inteligência artificial já está nos nossos dispositivos. Se eu quero fazer uma programação diferente no final de semana, eu posso colocar o melhor restaurante do bairro. Poxa, mas o melhor restaurante do bairro para crianças de até 10 anos. A pergunta certa tem a melhor resposta, né? E vai ser assim com a inteligência artificial e também de quem não utilizar a inteligência artificial. Então, a criatividade é aquilo que cada vez mais vai nos tornar únicos, insubstituíveis, seja nas relações pessoais como nas atividades profissionais. Muito bom. Eu estava falando sobre esse assunto hoje, né, com os colegas, e o pessoal fica assim, né? Nossa, endemonizou, né, o negócio. Falou, nossa, o negócio é surreal você fazer. Mas o ponto é fazer a pergunta certa, né? Então, não adianta colocar qualquer coisa ali para ele dar a resposta. Tem que ser mais específico possível. Eu quero um bolo que não tenha lactose, né?
e que tem pessoas que, na festa que tem problema com lactose e eu quero uma receita assim, 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 assim. Isso. E aí ela vai te dar ali as opções, né, na produção dessa receita. E essas emoções, alegrias, decepções com a inteligência artificial, James, elas acontecem principalmente com esses novos utilizadores da inteligência artificial. Para quem já pesquisa, a gente, né, no escritório hoje, a gente já tem uma inteligência artificial, chama Diana, desde 2019. E no início, o meu grande desafio com os novos utilizadores é, poxa, mas ela errou. A inteligência artificial errou em 10%. Não vou usar. Então a gente está vendo que as pessoas precisam entender que quanto mais eu treino a inteligência artificial, mais ela acerta. Se eu não treinar... Então muitas pessoas começaram a utilizar a inteligência artificial generativa. Ah, ela cometeu um erro. Ela não respondeu a pergunta certa. Por quê? Porque ela não foi treinada. Por que a gente ainda não tem os carros sem motorista? Porque eles ainda batem. Eles ainda erram. Ah, por que os exames médicos ainda... Você tem que ter um médico. Porque a inteligência artificial erra. Ela acerta. Porque ela foi treinada. Quanto mais eu treinar, mais ela vai acertar. Né? Então, as aplicações da inteligência artificial são muitas. Trazem muitos benefícios. Eu gosto de começar, eu sou muito a favor da inteligência artificial, dizendo a inteligência artificial salva vidas. Ah, mas temos que parar de utilizar. A gente tem que melhorar. Acabou saindo hoje um artigo, num site, sobre a importância de uma inteligência artificial responsável. Uau. Responsável não é você não usar, é você usar para o bem. É você tomar cuidado com os riscos. Isso é você ser responsável. Né? Então, as pessoas que agora começam a estudar, a pesquisar a inteligência artificial, elas precisam buscar, isso é globalmente, né? A inteligência artificial responsável. Ela salva vidas, ela salva o meio ambiente, ela traz oportunidade de trabalho. Já imaginou nós hoje, sem todos aqueles trabalhadores de aplicativos de entrega, de mobilidade, de transporte, que eles utilizam a inteligência artificial no dia a dia? Já imaginaram todos os sites hoje em que dezenas, centenas de milhares de brasileiros vendem os seus produtos na internet com diversos recursos da inteligência artificial? Isso é possível porque essa tecnologia está disponível. Então a gente não pode simplesmente, vou desligar esse botão. E aí o outro lado vai dizer, mas tem esse risco, tem esse cuidado. Vamos cuidar, né? Mas hoje a preocupação com o meio ambiente ela é absolutamente necessária. E a inteligência artificial hoje consegue reconhecer, por exemplo, um foco de incêndio na Amazônia com uma precisão. Você falou da questão natural, tem esse ESG, né? Tem a questão de ESG. E como ele é aplicado O primeiro ponto que a gente pode conectar a inteligência artificial com ESG é que quando a gente fala de ESG existem algumas métricas, né, algumas regras, como por exemplo do Fórum Econômico Mundial. E eles já estão prevendo o seguinte, olha, tão feio quanto derramar lixo no oceano vai ser uma empresa, por exemplo, demitir os seus colaboradores porque aquela atividade foi automatizada pela inteligência artificial. Então, o Fórum Econômico Mundial, ele já prevê, olha, empresas, organizações, você precisa, primeiro, treinar os seus colaboradores em inteligência artificial. Não só o topo da pirâmide, a liderança, a diretoria. Treine todos. Porque todas as atividades serão impactadas pela inteligência artificial. Todas. Uau. Do mesmo jeito que o Fórum Econômico Mundial diz, empresas, vocês serão mensuradas caso, pelas contratações que vocês fazem, pelos desligamentos que vocês fazem. Então, se você automatizou uma determinada atividade e vai diminuir o seu quadro, complemente o seu quadro com outras atividades, para ter um equilíbrio. Né? Então, assim, o mundo, de modo geral, a comunidade europeia, está de olho nesse assunto, que é uma questão de ESG, né? As questões de sustentabilidade, a questão ambiental, a questão social. Então, a gente usa esses benefícios da inteligência artificial, como eu disse, mas também tem que equilibrar. Que se a gente for diminuir, né, quem que vai estar aqui para poder usufruir disso?
Sim. Então a economia precisa circular. Então a turma já está de olho nesse ponto, James. Nossa, muito bacana. E deixa eu te fazer uma pergunta que é uma pergunta minha, assim, né? No Brasil, né, as empresas elas já estão se preparando para tudo isso? Como é que você enxerga? Porque é uma revolução, né? A inteligência artificial é uma revolução como foi a internet, como foi a telefonia, né? E na sua opinião, o que você acha, cara? Porque na minha opinião, eu vejo até que tem muito, né, ainda é um caminho muito nebuloso, né? E as empresas estão correndo, na verdade, para essa aplicação. Então, aí, James, a gente precisa pensar em várias áreas dentro das organizações e os mais diversos segmentos. Então, por exemplo, as empresas que contratam muitos colaboradores, call center, por exemplo, 15, 20, 30, 50 mil empregados, e com um turnover alto, eles já utilizam a inteligência artificial para pré-selecionar candidatos para essas vagas. Então, ao invés de ter um grande time na área de recursos humanos, os currículos são colocados em bancos de dados, considerando os seus atributos de cada candidato, e há uma pré-seleção utilizando inteligência artificial. Então, a gente está falando de inteligência artificial dentro de um departamento específico. Ajuda? Ajuda. E com o tempo, como a gente falou no início da conversa, quanto mais eu treino aquele algoritmo, então você imagina que eu vou contratar um determinado profissional com uma determinada característica, mas 6 meses depois a empresa viu que aquela não deu certo. Opa, então no próximo processo seletivo, o algoritmo, a regra, vai ser ajustada para melhorar. Olha, esse atributo eu não quero nas minhas contratações. Poxa, e aí a gente tem, claro, tem todas as questões jurídicas, tem que tomar muitos cuidados com as questões de discriminação. Quais são esses critérios? Por que eu contratei o A e não contratei o B? Mas existe já alguma coisa assim? Já existe algo. Não, já existe tanto as empresas fazendo isso, né? E a Lei Geral de Proteção de Dados traz inúmeras orientações para as empresas de quais dados devem ser utilizados, quais dados não podem ser utilizados, né? Porque para não ocorrer o risco da empresa discriminar um determinado candidato, eu estou chamando atributo, mas é uma característica dele. Então, isso hoje já é uma realidade, né? Então, eu peguei uma área dentro de uma organização que utiliza inteligência artificial. Outras áreas dentro da organização, como, por exemplo, o marketing, a área de produtos, também se utilizam da inteligência artificial. Por exemplo, tem uma notícia, já tem alguns anos, uma fabricante de perfumes usou a inteligência artificial para criar ali a fragrância perfeita. Ou seja, vou somar tudo aquilo que eu já tenho de dados, do que os meus consumidores gostam, para criar o perfume mais vendido. Como que eu faço isso? A inteligência artificial. Que, na verdade, é o resultado daquilo que os humanos alimentaram o sistema. Treinaram o sistema. Acabou o departamento de marketing? Não. Né? O departamento de marketing, junto ali com uma área de programadores, de cientistas de dados, criaram um algoritmo, uma regra, para identificar qual é o ideal. Outro segmento, na área da saúde. Os laboratórios estão treinando os resultados dos exames para que a própria inteligência artificial consiga identificar sinais de forma antecipada. Dentro da inteligência artificial, a gente vai falar de análise preditiva. Poxa, considerando o histórico de exames dessas pessoas que depois desenvolveram uma doença, eu consigo prever que vai ter... Isso eu lembrei aqui do Japão, né? 2002, estive lá por 10 anos e já era assim. Deixa eu falar em 2000, vamos colocar o ano 2000, então 2023. Então, assim, há 23 anos, os japoneses, quando você vai no hospital, é uma coisa assim, bizarra, né?
O médico não olha para você, pergunta o que você tem e vai colocando no computador. Daqui a pouco, aperta o Enter e sai um papel. Ele entrega para você ir até o ambulatório e já te dá qual é a medicação que você tem que tomar. Então, assim, isso já é algo... Há algum tempo. Uma realidade e que para nós isso está longe no sentido de... Já existe muita coisa, James, é importante dizer assim, o Brasil ele é bem avançado em algumas questões e tem muitas outras para evoluir, né? Mas sobre essa questão da medicina, eu gostaria de destacar, eu publiquei isso num artigo, está num livro chamado LGPD na Saúde Digital. O que acontece? Para não ocorrer a discriminação de nenhum grupo, esses bancos de dados dos exames, dos que a gente está dizendo, eles precisam ser diversos. Então, por exemplo, no Reino Unido, tem uma pesquisadora, agora não vou lembrar o nome dela, que ela identificou que o banco de dados ali envolvendo pacientes que tiveram infarto era majoritariamente de homens. O que significa? Faltavam dados relacionados às mulheres para que elas também se beneficiassem dessa tecnologia maravilhosa que é a inteligência artificial. Por quê? Porque a inteligência artificial, de forma bem resumida, eu gosto de dizer que é um treinamento, né, em que nós temos que ter dados, muitos dados, e os algoritmos, que são as regras. Quando num banco de dados que pode prever quem tem um potencial maior de ter um infarto, eu só tenho homens, eu não consigo ajudar uma mulher a identificar. Então, quando nós falamos das questões associadas à inteligência artificial, e há muita crítica, e há muitos erros, a gente está sempre falando ali do viés, da discriminação, de grupos não contemplados. Já imaginou, você chega, né, diante de um banco digital, isso é um caso real. Recentemente eu ministrava uma aula e uma aluna falou, olha, eu pela cor da minha pele, eu não consigo fazer com que o meu rosto seja reconhecido. Um banco digital. E nós não estamos falando de 5 anos atrás e 3 anos atrás, estou falando de meses atrás. É isso que precisa ser ajustado. Imaginou você num prédio moderno, alguns prédios modernos hoje você entra com seu reconhecimento biométrico, reconhecimento facial. Tem dia que passa, tem dia que não passa. Poxa. Aí você tira o óculos para ver se... Você tira o óculos, né? Muitos hoje, inclusive prédios residenciais. Então, há uma verdade. A inteligência artificial está no nosso dia a dia. Segunda verdade, traz inúmeras oportunidades, traz inúmeros cuidados, inúmeros riscos. Nós precisamos enfrentá-los. Hoje, no Brasil, se discute a regulamentação da inteligência artificial. Estamos discutindo a criação, a aprovação do marco legal da inteligência artificial. Mas muitos têm uma primeira questão. Será que nós devemos regular algo que nós ainda não conhecemos plenamente? Nós não sabemos. Até o ano passado, ao início desse ano, não se falava de inteligência artificial generativa. E no final do ano, qual é o assunto? Será que uma legislação esse ano vai conseguir prever tudo aquilo que a inteligência artificial pode nos trazer de oportunidades e riscos? Da mesma forma, e eu sou favorável a uma regulamentação, outros defendem que sem uma legislação básica, principiológica, o empresário não tem uma segurança jurídica para investir, para comprar novas tecnologias, para contratar novos desenvolvedores. Um exemplo dessa divergência, inclusive dos tribunais brasileiros, é a utilização de reconhecimento facial. Diversos casos, no metrô de São Paulo não pode usar, no mesmo período a prefeitura faz uma concorrência, uma licitação para comprar, no Parque de Ibirapuera tem dezenas de câmeras, o Tribunal de Contas do município autorizou a compra de 20 mil câmeras com reconhecimento facial. Então eu trago esses temas porque eles são polêmicos no sentido de que numa sala com 50 alunos, 50 é favorável, 50 é contrário. Por quê? Porque ela traz benefícios, mas ela traz
riscos. Né? Eu quero ter uma cidade mais segura? Eu quero. Quero que diminua a criminalidade? Eu quero. Só que já existem casos, inclusive fora do Brasil, porque um dos motivos dessa câmera é para identificar criminosos, foragidos. Só que quando ela erra... Quem é que é o responsável? Além de quem é o responsável, James, imaginou se você, nós formos confundidos pelo algoritmo e nós formos presos. Ah, eu pensei que o James era o culpado. Não, mas era alguém... O banco de dados errou. Isso já aconteceu nos Estados Unidos. Um americano estava com a família, tomando seu café da manhã. A polícia chegou, a polícia prendeu. Não, porque você, há 3 dias atrás, você assassinou essas pessoas. Ele demorou 2 dias para provar que não era ele. Que havia um erro da inteligência artificial. Então, nós queremos mais segurança? Nós precisamos mais segurança. E o que a gente está disposto a abrir mão? Vamos prender? Se eu identificar? Poxa, mas e se ela cometer erros? Então, tudo isso que como professor, né? Mas é uma questão de discutir não só nos bancos das faculdades de direito, é uma questão da sociedade. Então, eu sempre aluno, eu sou favorável, eu sou contrário. Eu quero segurança. Poxa, mas eu não quero ser preso indevidamente, não quero que um amigo, eu não quero que um familiar, eu não quero que um desconhecido seja preso injustificadamente. Então, tudo isso não são questões de agora. Muitas empresas de tecnologia decidiram suspender o desenvolvimento da inteligência artificial por conta desses riscos. Então, complementando, a inteligência artificial salva vidas, a inteligência artificial pode prender um inocente, ainda que seja só por uma noite. Mas quem ficou preso por uma noite injustamente, talvez não esqueça jamais. Jamais. Então, esses são os desafios desse assunto tão... Mas é uma questão de, até como você falou, uma maturidade, porque assim, a inteligência artificial é muito... Ele já está vindo trabalhar há muitos anos, porém, tem muito que melhorar ainda e estamos começando. Agora, e na parte da educação? Né? Porque eu vejo que na parte da educação vai ter um impacto muito grande, e já está tendo um impacto muito grande. E o problema no Brasil, ao meu ver, na minha opinião, é o despreparo do professor. Porque o aluno já está estudando isso e a molecada já está vendo isso há muito tempo, né? Então está muito tempo além do professor. E esse desafio? Porque, cara, como que a gente consegue visualizar, não como a gente consegue visualizar, mas como professor, né, tem que se preparar para isso na sua visão, que também, né, tem essa parte educacional, e qual que é o impacto disso, não só no aluno, mas principalmente para os docentes? Porque o aluno, ao meu ver, eu vejo que ele naturalmente, né, dessa geração atual, eles já estão com isso já inserido neles, mas e para o professor? Porque até que a nova geração de professores, né, venha, né, então acho que vai ter um impacto muito grande, uma situação assim, muito diferente entre o nível, né, de conhecimento da inteligência artificial utilizada pelo aluno e como é que o professor se prepara, né, e se dá para se preparar, né, porque não tem nenhuma política pública pensando nisso, o professor, seja no institucional, né, na parte do governo ou os particulares. Então, James, esse é o ponto, né? É a necessidade de preparação. Não me parece, como eu posso colocar a melhor palavra, aceitável que o professor não se prepare, porque é algo... eu vou levar sempre para o ramo do direito. As faculdades de direito precisam incluir na sua grade o que nós estamos conversando aqui. Por quê? Porque qual profissional hoje do direito vai advogar sem que isso tenha reflexos, impactos no digital? O professor de direito penal, antigamente ele dava o exemplo do assalto a banco, roubo a banco. Mas e hoje? Hoje são todos os riscos digitais. Você não vê assalto a banco na TV, mas você vê bancos de dados sendo utilizados
para extorquir uma empresa, o assalto, o roubo desse banco de dados. Falo isso só do direito, do criminal, eu vou para o direito do trabalho, funcionários sendo demitidos por justa causa, porque não seguiram as regras de privacidade e de guarda, de proteção dos dados da empresa. Então, é algo que nós não temos como fugir, nós precisamos ser mais rápidos e dinâmicos, como você disse, uma política pública, para colocar isso principalmente desde os mais jovens. Porque há uma diferença muito básica, eu tenho 2 filhos adolescentes ou pré-adolescentes, entre saber usar e saber os riscos. E nós temos tanto os mais jovens quanto os mais experientes. Quem sabe que aquela foto que você compartilha numa rede social, que aqueles dados que você compartilha num aplicativo são compartilhados? Então a gente precisa falar de um letramento digital. É uma expressão muito falada hoje em dia, entre outros letramentos, mas uma alfabetização digital de toda a sociedade, dos mais jovens, dos profissionais que hoje estão no mercado de trabalho, dos mais experientes, que eventualmente já saíram do mercado de trabalho, mas usam os aplicativos, aprenderam a usar os aplicativos. Hoje é raro você ver alguém chamar um taxista no gesto tradicional do dedinho. Todo mundo usa o seu aplicativo. Quem ainda liga hoje para uma pizzaria? Não liga. Usam aplicativos. Né? Eu costumo dar o exemplo dos relógios inteligentes. O advogado faz isso. Eu fiz isso. Você quer usar, você dá ok na política. Você precisa entender. Quem lê a política de privacidade? O que é inteligência artificial? Casos vinculados. As empresas agora estão orientando seus colaboradores, olha, não está permitido você colocar informações da empresa para que criar um texto usando algum aplicativo de inteligência generativa. Por quê? Porque são os nossos dados. Não compartilhe os nossos dados com uma ferramenta dessa. Então, nós vivemos, eu acho que essa é a beleza, James, nós estamos vivenciando uma mudança radical na sociedade, que é a inteligência artificial, mas que esse ponto, vamos chamar de letramento, né, em inteligência artificial, digital, precisa acontecer em todos os níveis, né, para que a gente possa usufruir isso, que possa ser um benefício para o Brasil, uma vantagem competitiva para o Brasil, e claro, para que a gente também minimize todos os impactos, né? Para que a gente aproveite como nação e para que a gente também minimize todos os riscos. Seja a questão de um desemprego, seja a questão desses vieses, desses preconceitos, né? Porque a máquina não é preconceituosa. Quem alimentou aquela máquina fez dessa forma, né? Então, é um tema muito interessante. Isso aqui é um bate-papo para, 2, 3 horas, né? É verdade. Porque realmente tem muito assunto que a gente não abordou aqui, mas a gente vai sentar numa outra oportunidade. E se vocês que estão aí nos assistindo gostou, deixa o seu like aí, curta esse conteúdo e deixe seu comentário embaixo em qual assunto da inteligência artificial vocês querem que a gente converse aqui. Não percam os próximos episódios e nos vemos na próxima semana. Um grande abraço, doutor Ricardo. Obrigado, muito obrigado. As considerações finais, né? Olha que educação, né? Suas considerações finais aí com relação à inteligência artificial. É para o pessoal ficar preocupado ou não? E, por favor. Obrigado pelo convite. Fico à disposição, principalmente pelo LinkedIn, R. Freitas Silveira. Fico à disposição para falar, para trocar ideias. Eu não diria para ficar preocupado, James. Eu sou mais otimista. Eu diria para surfar a onda. Eu diria para aproveitar esses desafios. Em qualquer área. Eu gosto de uma expressão do Han Charan que a gente tem que ser o primeiro a chegar. Seja o primeiro a dar o próximo passo. Seja o primeiro a encontrar aquela curva na estrada que pode mudar a direção dos negócios. Então eu sou um otimista. Eu vejo a inteligência artificial como uma grande oportunidade. Que tem que ser tratada com cuidado. Mas eu não ficaria embaixo da coberta, não. Eu iria para o jogo. Muito bom. Então,
Então, fica a dica aqui. Os links do doutor estão aqui embaixo na descrição para contato e nos vemos no próximo episódio. Um abraço e até a próxima. Tchau.